Agora só coisa séria. Uhum. Só que não. Vamos lá, gente. Vamos lá. Enfim. Como falei, hoje a gente vai falar só sobre escada, tá? O material de escada, gente, eu tinha esquecido de disponibilizar para vocês lá no item de materiais de referência para vocês, tá? Disponibilizei agora há pouco, tá certo? Por que que eu tinha esquecido de disponibilizar? Porque o material que eu deixei disponível para vocês anteriormente foi o mesmo material que eu disponibilizei para a última turma que eu dei aula de EPT. E a última turma que eu dei aula de EPT, eu não... Quando eu expliquei escada para eles, eu expliquei escada tudo pela lousa, né? Eu não tinha montado um material em PowerPoint ou PDF, né? Eu tinha montado para a penúltima turma, mas não para a última turma, né? Então, eu tinha esquecido de deixar tudo junto, né? Aí, hoje, antes da aula, eu já deixei lá bonitinho para vocês, tá? Então, já está lá, não se preocupem, perfeito? Então, vamos falar sobre escadas, tá? Que também é um item de interesse de vocês, que, por sinal, é uma informação que também já era para ter sido dada para vocês no semestre passado, em DBACC, tá? Que por conta desses problemas que a gente está tendo aí, não deu para dar, tá? Mas não tem problema, a gente dá agora, tá? Então, vamos entender o que é uma escada, alguns tipos de escada, algumas nomenclaturas que envolvem uma escada e o cálculo de escada. Cálculo da escada, já vou avisando, é extremamente simples. É um cálculo ridículo. E para se executar uma escada errada, é a coisa mais fácil que existe. Então, para calcular a escada, é fácil. E para errar a escada, é mais fácil ainda, tá? Então, só prestem um pouco de atenção aí, tá, gente? Vamos lá. Eu vou passar batido na parte de referencial bibliográfico, que vocês vão ver é o mesmo de sempre, tá? Vamos ao que nos interessa, nomenclatura. A escada, tá, gente? É um conjunto de vários itens aí. Alguns desses itens não são 100% obrigatórios, tá? Por quê? Se tiver uma escada enclausurada, quer dizer uma escada enclausurada, é uma escada que já está envolta em paredes, tá? E não sou obrigada a ter o guarda-corpo, tá? O corrimão, sim, mas o guarda-corpo não, tá? Porém, toda escada é obrigada a ter os degraus, tá? E o que que é um degrau? Tá? Por que eu estou sendo chata? Enfatizando a palavra degrau, tá? E a questão degraus, no plural, tá? Tem muita gente que fala degraís, tá? Tá errado, tá? É porque é com U e não com L, tá? Por favor, gente, tá? Então, o degrau, tá? Uma escada, tá? Ele é composto, tá? Todo degrau, ele é composto, canetinha, aqui. Ele é composto pelo espelho,
Quem que é o espelho? É a altura do meu degrau. Então, a questão da altura é o meu espelho. Esse aqui é o espelho, a altura dele, tá? E o local onde eu ponho o meu pezinho onde eu vou pôr meu pé, tá? É o meu piso, ou alguns autores também chamam de pisada, tá? Esses dois, tá? O piso e o espelho, eles compõem o degrau, tá? Então, todo o degrau, ele é composto dessas duas peças, tá? O piso e o espelho, tá? Então, isso é extremamente importante, tá? Lembrando que o espelho é a altura, tá? Do meu degrau, tá? E o piso é a largura, ou melhor, a profundidade, tá? O termo correto, né, é a profundidade, tá? Do meu degrau, tá? Então, feito, voltando. Existe um degrau que a profundidade dele é bem maior que os degraus comuns, tá? Que é o nosso patamar. Então, nosso patamar, tá? Se a gente olhar o patamar, aqui, ó, a profundidade dele, aqui, ó, é bem maior que a profundidade dos demais degraus, tá? Tem gente que fala que o patamar não é um degrau, tá? Mas sim, o patamar é um degrau, tá? Ele tem várias funções, mas a principal função do patamar, tá, é descanso, tá? Descanso do quê? Após eu subir uma quantidade X de degraus, tá? Essa quantidade geralmente é em torno de 12 a 16 degraus, tá? Eu sou obrigado a colocar um patamar de descanso, tá? Que é um degrau mais profundo. E depois eu dou continuidade aí, tá? Isso daí acontece quando eu tenho mais de 16 degraus na minha escada, tá? Escadas com menos de 16 degraus, não sou obrigada a ter patamar, tá? Tem essa situação aí. Algo que eu esqueci de falar para o pessoal anteriormente, mas faz parte, tá? Então, são itens que compõem o conjunto escada, tá? Alguns autores dizem que o fato de eu ter 2 degraus, eu não tenho uma escada, tá? Outros já dizem que o fato de eu ter 2 degraus, eu tenho uma escada, tá? Aí fica a critério aí, tá? O que é importante é saber que a escada é nada mais, nada menos que uma circulação vertical, que ela serve para eu sair do piso inferior, tá? Cota 00, para um piso superior, tá? Uma circulação vertical, tá? Se ela é uma circulação vertical, e eu já sei algumas informações delas aí, eu tenho que saber, antes de mais nada, antes de começar a trabalhar com medidas, tá? Qual é a largura mínima que essa circulação vertical tem que ter?
Mais alguém concorda com o Ezequiel? Ezequiel falou que é 90 centímetros. Um metro. Davi falou 1 metro. Gabriel, 24 centímetros? Largura de uma escada? A Joyce, 80 centímetros. O Carlos, 1,5 metro. Então, vou responder a pergunta de vocês. Quer dizer, a pergunta que eu fiz, né? Uma outra pergunta. Qual que é a largura mínima de uma circulação horizontal conforme o Código de Obras e a 15.575? 1,20 m? Tem certeza, Carlos? Todo mundo se lembra o que é a circulação horizontal, né? E o que é a circulação horizontal? São os que a gente chama de corredores, certo? Exatamente. E a medida mínima para os pseudos corredores, tá? Conforme Código de Obras, é 15.575, a mínima é de 90 centímetros, né, gente? Lembraram? Se lembram? Não precisa ler, não precisa decorar, tá? É que assim, quando a gente mexe com isso direto, a informação fica mais fresca na cabeça, tá? E é um pouco de provocação mesmo que eu faço com vocês, tá? Mas por que eu faço essa provocação com vocês aí? É só lembrar da medida da porta, tá? Se a porta tem 80, tá? Eu tenho que jogar o quê? Mais 10 do batente. Então, eu tenho quem? 80 mais 10 do batente, 90, tá? Sim, mas eu tenho que lembrar que 1,20 é conforme a 90-50, a norma 90-50, tá? E a gente não trabalha 100%, tá, Davi? Com a norma 90-50. A gente trabalha com o Código de Obras mais a 15.575. A norma 90-50 é somente quando ela é requisitada, tá? Então, assim, se eu for trabalhar com a norma 90-50, que é de acessibilidade, para todas as construções,
aí lascou. Tá? Muita construção se torna inviável, tá? Por conta disso. E assim, e o número de pessoas que precisam desse padrão da acessibilidade no universo é em torno de 10% da população, né? Então, não há essa necessidade de se trabalhar com 1,20 m. Perfeito? Existe a norma, porque existe um público para isso. Mas não sou obrigada a aplicar em tudo, tá? Por isso que existe, toda vez que a gente vai pensar no empreendimento imobiliário, né, existe um percentual onde é dedicado a esse público, tá? Certo? É que isso daí não é divulgado muito, aí o pessoal acha que tem que ser tudo, tá? Não, calma, não é por aí, tá? Com a graça de Deus, tá? O Brasil não é um país onde a gente tem um índice muito grande de pessoas com deficiência, tá? É um país com uma população muito grande? É. Com muita deficiência? Perto de Estados Unidos, Austrália, Inglaterra? Não, tá? Porque eu citei esses países, tá? Porque são países onde eles têm um índice muito grande de pessoas vítimas de guerra, né? E no caso da Austrália, pior ainda, além de vítimas de guerra, vítimas de tubarão, tá? Aqui no Brasil é mais vítimas de automobilismo, né? Mas o índice ainda é muito baixo, perto desses outros países. Tá? Então, não precisamos exagerar tanto, tá? Então, a gente pode trabalhar com os 90 aí, sem problema nenhum, tá? Então, se para circulação horizontal eu posso trabalhar com 90, para circulação vertical, a largura da minha escada também eu posso trabalhar com um mínimo de 90, tá? Perfeito? Vou lá aqui, depois eu volto. Não se preocupem, tá? Vamos entender um pouco a questão da leitura do desenho, a interpretação, para depois entender o cálculo, tá? Pegando uma escada reta, tá? Que é a escada mais simples, em planta. No caso, essa escada aqui tem 1 m de largura, poderia ter 10 centímetros a menos, mas ela tem 1 m de largura. Só que eu tenho 1 m de largura total. Se eu descontar 5 de cada lado, livre, eu vou ter meus 90 aí. Tá? Por que eu falei 5 de cada lado? Justamente nesse caso aqui, do lado de cá. Tá? Deste lado aqui. Para o corrimão e o guarda-corpo. E deste outro lado, para o corrimão. Então, desconto de um lado, desconto do outro. Tenho 90 no total, livres. Tá? Mais essa encrenca aí que eu tenho que pensar. Mas, desconta essa parte. O que interessa para a gente saber é o seguinte. Esse retângulo aqui, ó, onde está esse número 1, desenhar à mão, eu já sou uma desgraça. Com o mouse, uma desgraça e meia. Esse retângulo aqui é o meu piso, tá? Onde eu ponho meu pé. Tá? Isso significa que eu estou vendo minha escada por cima, certo? Aqui é meu piso
de baixo, tá? Meu térreo. E aqui é meu piso superior. Porém, eu não posso esquecer de uma informação. A planta, o que é uma planta? A planta é nada mais, nada menos que uma casinha, aqui tem ela, um objeto tridimensional, que eu vou e passo um serrote no meio dela. Pego a tampa, a parte de cima, e jogo fora. E vou enxergar o que está acontecendo dentro dela, como se fosse uma maquete, tá? Só que esse serrote passou a uma altura de mais ou menos 1,5 m, tá? Isso significa o seguinte, que daqui, tá? Meu piso inferior, até chegar a 1,5 m, que é mais ou menos neste ponto aqui, onde eu tenho essa linha com esse raiozinho, tá? Eu tenho esse meu 1,5 m, tá? Essa linha com esse raiozinho se chama linha de interrupção, tá? Ela está interrompendo, tá? A minha visualização. Que visualização? Tá? Deste ponto para cima, tá? Deste ponto aqui para cima, eu sei que existe, mas eu não estou enxergando. Por quê? No momento que eu tirei a tampa da casa e joguei fora, tá? Eu não estou enxergando. Eu tirei da casa. Eu sei que ela existe, mas não está aqui no momento para desenhar. Por isso que é tracejado. Tá? E isso tudo está acima do 1,5 m. Tá? E deste ponto para baixo é o que está abaixo de 1,5 m. Eu estou enxergando. Por isso que está em linha cheia. Tá? Depois eu vou disponibilizar no YouTube, tá? Os vídeos do semestre passado, onde a gente fala de corte, onde a gente fala de planta, só para vocês relembrarem em DBACC, tá? Só para reavivar aí a memória de vocês, o que era um e o outro, como é que a gente representa isso. Ah, então, eu numero os meus degraus, tá? Sempre a partir do piso inferior para o piso superior, que aqui eu estou indicando qual é o sentido da subida da escada, tá? E a minha escada, ela sempre termina num espaço de patamar, tá? Isso daqui, esse espaço aqui, é nada mais, nada menos que o meu patamar, tá? Que, outra informação extremamente importante, todo patamar deve ter obrigatoriamente, no mínimo, de profundidade, tá? A mesma medida da largura da escada. Se minha escada medisse 1,20 m, o patamar tinha que ter 1,20 m. Se ela medisse 2 metros, o patamar tinha que ter 2 metros. E assim por diante. Tá? Então, essa informação aqui da escada em planta. Tá? Vendo ela de ladinho. É a mesma escada. Tá? Eu tenho aqui o piso de baixo. Aí, subindo. Até chegar na parte de cima. E venho aqui e caio. Porque acabou a laje.
que é importante ressaltar, aqui, ó. Qual que é a altura do espelho? 18 centímetros. E qual que é a largura do meu piso? 28. Como é que eu faço para achar essas medidas? Tá? Esses 28 centímetros e esses 18 centímetros, tá? Essa informação do espelho, tá? Ele é dado sempre em função, ó, do meu pé direito mais a minha laje. Tá? E nesse caso aqui, ele já contabilizou, tá? A altura do meu pé direito, que é do meu piso até a minha laje, tá? E mais a laje. Já tá aqui, ó, as duas medidas. Tá? Então, é essa informação aqui que vai me dar a relação de quantos espelhos eu vou ter e qual que é a altura deles. Tá? E essa informação aqui, eu serei obrigado a colocar nesta fórmula, que a gente chama de fórmula de Blondel. Aí sou obrigada a colocar nesta fórmula aqui, para saber qual que vai ser o tamanho, ou melhor, a profundidade do meu piso. Quanto que eu vou pôr para poder colocar o meu pezinho aí. Tá? A fórmula de Blondel é nada mais nem menos conhecido como a fórmula do conforto no cálculo de escada. É uma forma simples, tá? Como eu falei para vocês, é ridículo, é muito fácil calcular. Também é muito fácil de errar. Tá? Tem aqui alguma dúvida? Estão conseguindo acompanhar? Está muito abstrato? Tá. Então vamos para os tipos de escada. Tipos de escada. Tá? A escada mais comum é a reta e a escada em L. Tá? A escada reta, que a gente acabou de ver, né? Aquela retona. Tá? A escada reta, ela pode ter o patamar no final, ela pode ter o patamar no meio. Tá? Eu posso ter 3 degraus, um patamar, tá? E assim, em outras palavras, eu posso colocar o patamar onde eu quiser na minha escada, sem problema nenhum, tá? Tem pessoas que falam o seguinte: o ideal é pôr o patamar no meio da escada. Não é uma regra, tá? Isso vai depender do estilo de escada que você quer compor aí, tá? Às vezes, uma questão de espaço, você tem que pôr o patamar após o terceiro, quarto degrau. Em outras situações, o ideal realmente é que seja no meio, tá? Tem que ser feita uma análise do que é o melhor aí. Tá? Lembrando, o patamar após 16 degraus, tá? Mas muitos recomendam após o 12º degrau. Mas por norma é 16º. Tá? Todas as escadas, elas recebem o nome de letra. Por quê? O formato dela em planta, tá? Em planta, tá, gente? Lembra uma letra, tá? Aqui, ó. Em L, tem a letra L.
A reta, a letra I. A U, a letra U. Tá? Aí, no caso aqui, eu não coloquei, mas eu tenho a escada em Y, eu tenho a escada em X, eu tenho a escada em S, tá? Tenho outros tipos de escada, não são as mais usuais, tá? As mais usuais são essas três, tá? Mas se a gente olhar elas em planta, elas lembram letras, tá? Como eu falei para vocês, a escada em Y. Tá? Como que seria uma escada em Y? Se aqui alguém já foi no Teatro Municipal, tá? A escadaria bem de entrada do Teatro Municipal, ela tem um lance de escada logo de cara, que dá num patamar, e desse patamar eu tenho outro lance de escada que vai para um lado e vai para o outro. Olhando em planta, eu tenho uma escada em Y. Tá? A escada em X, ela é muito lembrada em alguns filmes da Disney, principalmente filmes que tem castelo e princesa. Em qual situação? Tá? Ela lembra um pouco a escada em Y, né? Você tem essa situação de um lance de escada que dá num patamar, um outro lance de escada que dá no outro patamar, e desse patamar você tem um outro lance de escada num sentido e no outro. Essa linha aqui não existe. Ela veio de bobeira. Ou seja, só de subir a escada já é um dia de academia. Literalmente. A primeira vez que eu subi uma escada dessa, eu me senti tão chique. Então, esse aqui Nossa, a primeira vez, então teve outras. teve. Nenhuma no Brasil. Eu nunca nem vi. Mas aqui no Brasil também não vi, não. No Museu do Ipiranga tem. Dessa daqui? Em X, no Museu do Ipiranga. X? É. Não lembro. Faz tanto tempo que a última vez que eu fui lá. Também tem 8 anos que tá fechado. Ela não é em Y, não? Não, se eu não me engano, é em X. Ela é em Y, hein? Eu acho que não, porque você sobe, tem um patamar central, aí depois você vai para, você Ela é em recua. Y. Não, professor, eu acho que é X, porque você sobe para a parte superior. Aí você Então, sobe pelos dois lados. ela é em U. Ela é em U invertido. Você sobe e depois você sobe por cima dela de novo. Agora deu dúvida. Acabei de ver aqui, parece que é em Y. Ah, eu não lembro. Gente, faz tantos anos. Mais de 20. Enfim. É difícil a gente encontrar. Tá? Mas a gente vai encontrar justamente em prédios grandes, tá, gente? Tipo museus, salas de concertos, palácios, tá? Locais muito grandes. Em residências mesmo, na nossa humilde residência, né? A gente vai encontrar em L a reta e às vezes a escada U, tá? Então essas outras tipologias, tá? A escada Y, X, Z, M, W, né?
Essas outras, que lembram outras letras, a gente só vai encontrar em grandes edifícios. Tá? Escada caracol famigerada, escada helicoidal, né? Eu não vou passar para vocês, não vou explicar, pelo seguinte. Tá? A Prefeitura de São Paulo não aprova mais esse tipo de escada, tá? Só vai aprovar esse tipo de escada nas seguintes situações. Caixa d'água, tá? Quando eu falo caixas d'água, é caixa d'água de mais de 20 mil litros, tá? São caixas d'água extremamente grandes, né? Onde a inspeção delas, tudo mais, é feita ou por partes internas, ou são enclausuradas, né? Dessa forma, né? Mas também não é muito recomendável esse tipo de escada para caixas d'água. Mezaninos em áreas comerciais, tipo shoppings, né? Para a área de estoques, né? E áreas onde você tem acesso extremamente restrito mesmo, tá? Porém, residências, como é que você fale? É um depósito? Não interessa. A prefeitura não aprova, tá? Se eu mostrar um projeto que tem uma escada helicoidal, vulgo, escada caracol, a prefeitura não aprova, tá? Então, agora, se você colocar depois que você recebeu o habite, é outro departamento. Tá? Mas para efeito de aprovação, até você receber o habite, ela não aprova. Tá? Então, não vou nem citar ela aí. Como é que você representa, como é que você desenha, se é que o desenho dela é lindo, tudo, a gente não vai nem citar ela aí. Perfeito? Uhum. Agora, voltando aqui, só vou pegar se tem alguma. Vamos lá. Estou voltando aqui no chat para ver se tem dúvidas aqui no meio, tá? Risco no meio da escada, o que que é? Você está falando aquele risco com um raiozinho, né, Davi? Aquilo é a linha de interrupção, tá? Significa o seguinte, que a minha escada, ela ultrapassou a altura da linha de corte para a planta, tá? Então, tudo que tiver acima de 1,50 m, 1,80 m, que é a linha da representação da planta, que a planta nada mais menos que um corte, né? Tudo que tiver sendo representado a partir daquela linha de interrupção, a que tiver acima dessa altura, tem que ser representado tracejado. Por isso, daquela linha de interrupção, tá? No caso da escada L, o ideal, tá? Tanto na escada em L, quanto na escada em U, tá?
independente da quantidade de degraus, tá? Na virada, no local onde você tem a virada do sentido, tá? É você ter um patamar, tá? Porém, no caso de residências, você consegue fazer uma quebrada nesse patamar. Não é 100% recomendável, tá? O que quer dizer quebrada nesse patamar? Tá? Pegar esse patamar e dividir ele em dois, tá? Ao invés de fazer um degrau retangular, fazer ele um triângulo aqui, no caso, em L. Tá? No caso da escada em U, né, seria a seguinte situação. Deixa eu conseguir aqui apagar. Seria a seguinte situação. Criar um degrau aqui nesse ponto. Aí você cria 2 patamares, certo? E esses 2, você pode criar 2 degraus triangulares aí, tá? Porém, nem sempre a pessoa que for analisar o seu projeto na prefeitura aprova isso, tá? Porque existe um parênteses na legislação, tá, que libera você fazer isso na edificação, tá? Mas isso vai conforme a interpretação da pessoa que está avaliando o seu projeto. Tem pessoas que estão avaliando esse projeto que diz que isso não procede, outras dizem que procede. Então, é interpretação de texto, entendeu? Tem pessoas que interpretam que pode, tem pessoas que interpretam que não podem. Tá? Então, para efeito de residência, só em residência eu posso fazer isso. Tá? Para outros ambientes, comércio, clínicas, shoppings e afins, isso eu não posso de jeito nenhum, mas nem com reza brava, tá? Residência unifamiliar tem um parênteses aí, tá? No Código de Obras que me permite, tá? Mas na norma 15.575 já não permite tanto. Por isso que eu falo, dependendo de quem for aprovar o projeto, dá para dar esse somebody love, tá? Dependendo de quem for, não dá, tá? Então, vai dar sorte aí. Perfeito? Então, tem esse porém. Às vezes, né, a gente faz isso para ganhar espaço, né? Porque aqui, nessa situação, né, eu estou diminuindo o quê? O número de degraus aqui. Estou jogando a quantidade de espelho aqui, diminuindo degraus aqui. Isso quer dizer, eu estou encolhendo o tamanho da minha escada. Tá? E nisso daí, eu estou diminuindo o espaço da escada. Tá? O espaço da escada, a gente chama de caixa de escada. Então, quanto mais eu diminuir a caixa de escada, mais espaço eu ganho, né? Tem gente que aceita, tem gente que não. Então, negócio, lidar com lei é chato. Né? Então, tem interpretação aí. Desculpa, eu errei, é Y. O Museu de Ipiranga disseram que só daqui a 2 anos vai estar aberto. Então, ele está em reforma. Tá? Teve... Eu não lembro qual foi.
Foi essa semana que passou uma reportagem, não lembro qual canal que foi, que eles mostraram como é que estava a reforma e a restauro no Museu do Ipiranga, né? Acho que foi no SBT, eu não lembro se foi no SBT ou se foi na Bandeirantes, uma desses dois aí, tá? Na Globo eu não assisti, aí eu não assisto a Globo, tá? Não lembro se foi no SBT ou se foi na Bandeirantes, né, que eles passaram e mostraram como é que estava a restauração. E eles falaram que daqui 2 anos, que eles conseguiram adiantar o cronograma, porém, mesmo assim, só daqui a 2 anos. E vai ter um bulevar, vai ser a coisa mais chique, vai ser lindo. Vai ficar perto dos museus das Europa, né? Quero ver se vão ajeitar aquela cripta. Aquela cripta tá feia. Mas tudo bem. Vamos lá. Fórmula de Blondel. Eu esqueci. Se vocês quiserem, depois vocês deem uma olhada na escada da livraria Lelo. Ela fica na cidade do Porto. Aquela escada ela foi inspirada para fazer as escadas do filme do Harry Potter, tá? Ela é em Y, só que ela é um Y meio estranho, tá? E ela é bem bacana, tá? Da livraria Lelo, na cidade do Porto. Ela é bonita. Aquela eu subi. E desci. Tudo que sobe desce. Né? É mole. Só não dá para se sentir em Hogwarts, né? Mas... Bom. O bom é que você não leva uma portada na cara e nem cai, né? Meu, mas a sensação que você tá subindo naquela escada é que você vai cair. É muito Ai, engraçado. credo. É. A sensação é que você vai cair. Mas enfim. Mas ela é mó bonita. Fórmula de Blondel. Tá? Como é que a gente calcula, tá, a escada? Tá? Um dos motivos também de eu estar trazendo a questão da escada para vocês agora é que alguns de vocês já começaram a me perguntar, na questão do croquis, o espaço da escada, quando for pensar o segundo pavimento, como é que vai fazer, deixar tudo mais, né? Você já está começando a se preocupar com a escada, então a gente vai ter que prever qual é o espaço dessa caixa de escada, quanto que ela vai ocupar, né? Se vai ter alguma coisa debaixo dela, se não vai ter, se vai querer fazer um móvel, se vai querer fazer um barzinho, se quer fazer um jardim de inverno, um banheiro, o que vai querer fazer debaixo dela, né? Você não vai querer fazer nada também, né? Então, como que vai trabalhar esse espaço que ela vai ocupar? Tá? Porque geralmente escada é um espaço morto e ocupa muito espaço, tá? Então, como é que a gente calcula ela? Certo? Primeiro, a gente tem que ter algumas diretrizes aí. Tá? Primeira informação é a seguinte: como é que funciona a fórmula de Blondel? Tá? A fórmula de Blondel, ela me diz o seguinte: para eu saber se a minha escada ela é confortável ou não, tá? Eu tenho que pegar o meu espelho, canetinha, tem que pegar a altura do meu espelho, multiplicar por 2 e somar com a profundidade do meu piso.
Tá? Esse valor tem que dar mais ou menos 64 centímetros. Isso quer dizer, se der 63 centímetros, está dentro. Se der 65 centímetros, está dentro, que é mais ou menos. Se der 60, já está fora. Se der 70, já está fora. Tá? Lembrando, tem que estar um valor próximo a 64. Quanto mais próximo de 64, mais perto do conforto os valores encontrados, tanto para a altura do meu degrau, quanto para a profundidade do meu degrau, vão estar confortável aí para minha escada. Então, Professor, então se der um valor muito divergente de 64, a gente vai ter que mudar toda a questão da escada. Uhum. Entendi. Aí eu vou passar um macete para vocês, que o valor sempre dá perto. Esse macete não é proibido não, hein? Não. Ufa! Até hoje, nenhuma escada que eu calculei ficou fora desse valor. Pode ficar tranquilo. Vai na minha que vocês passam de ano. Que bom, porque outro professor ali passando um macete fora da lei já me preocupou. Não. Não. Não, o que eu vou passar para vocês não é fora da lei, está dentro da lei, tá? E outra, economiza tempo de cálculo, vocês podem ficar tranquilos, tá? Não é nada, como que eu posso dizer para vocês, irregular, muito contrário. Outros profissionais também se utilizam desse subterfúgio. Tem até livros que explicam esse macetezinho aí. Tá? Então, podem ficar tranquilos. Tá? O macete é o seguinte, tá, gente? O Corpo de Bombeiros, ele trabalha com um intervalo que a gente chama de intervalo do mínimo e do máximo para tanto espelho quanto piso, tá? Por que o Corpo de Bombeiros, tá, aqui no Brasil, trabalha com esse intervalo? Pelo seguinte, não é o caso de residência, tá? Mas para situações comerciais, hospitais e afins, tá? Antes de eu começar a pôr esse empreendimento para funcionar, eu sou obrigado a pedir uma autorização no bombeiro para eles fazerem uma fiscalização. E se tiver escada, eles vão verificar se essa escada está dentro do conforto, tá? E eles têm uma regra do mínimo e do máximo para que, se numa situação de incêndio ou terremoto, sei lá, alguma coisa assim, de uma catástrofe, as pessoas consigam sair daquele prédio, né, sem se machucar muito, né, então eles trabalham com esses valores aí. Tá? Quais são esses valores? No caso de espelho, tá, a altura mínima de 15 centímetros e a altura máxima de 20 centímetros. Se eu tiver uma escada que tiver menos de 15 centímetros de altura e mais de 20 centímetros de altura, tá, eu posso fazer quantas vezes eu quiser a fórmula de Blondel, que eu nunca vou chegar no 64. Vai dar zica. Tá? Então, isso daí, o bombeiro trabalha muito com esse intervalo. Isso também é em função da quantidade de pessoas que vão transitar naquela região, tá?
É por isso desse intervalo que eles trabalham aí, tá? No caso de residência, o trânsito de pessoas é menor. Então, tem uma proporção um pouquinho diferente aí. Mas a gente acaba trabalhando com esse intervalo também. E no caso do piso, o intervalo da profundidade do piso, onde eu vou pôr o meu pé, é algo em torno de 25 centímetros a 32 centímetros. Tá? Mais ou menos nesse universo aí. Tá? Se meu piso tiver mais que 32 centímetros, a probabilidade de eu tropeçar no próximo degrau é muito grande. A mesma coisa se meu piso for pequeno. Tá? Então, não sei se vocês já tiveram essa triste, como posso dizer para vocês, experiência de subir numa escada onde o pé de vocês não cabia 100% no piso do degrau. Ou, se cabia o pé de vocês e mais um outro atrás. É horrível. Tá? Então, por isso que o corpo de bombeiro trabalha com esses limites aí. Tá? Então, se a gente trabalhar com esses limites, não tem o que errar. Eu vou conseguir manter o 64. Essa é a primeira dica. A segunda, vamos lá. Então, vamos partir para um exercício aí, tá? Sabendo que o corpo de bombeiro trabalha com esses intervalos, então nós vamos adotar um intervalo médio, tá? No caso do piso, entre 25 e 32, algo em torno de 28 aí para o nosso exercício, no caso do piso, tá? No caso do espelho, tá? Nós vamos adotar um valor médio também, algo em torno de 18 centímetros. Estou adotando a altura do espelho, estou adotando a profundidade do meu degrau, tá? Porém, eu não posso esquecer que eu tenho que saber que a minha escada é para vencer um vão de 2,80 m, que é o meu pavimento, o meu pé direito do pavimento inferior, mais a laje intermediária entre o pavimento inferior e o pavimento superior, tá? Que é de 12 centímetros. Aqui, ó. Pé direito do pavimento inferior, 2,80 m, e a laje intermediária, 12 centímetros. Tá? Eu tenho que somar essas duas informações. Então, aqui, ó. Pé direito, pavimento inferior, 2,80. Mais a laje, 12 centímetros. Totalizando 2,90. Então, o vão, tá? A diferença de altura que essa minha escada tem que ter, tem que vencer, é de 2,92 m. Tá? Esses 2 centímetros eu não posso desprezar, tá, gente? Não tem esse lance de tira na massa, não, tá? Por favor. Tá? Esse negócio de tira na massa em escada dá um BO depois. O que acontece? Eu tenho um degrau bem baixinho no início ou no final da escada, que é aí onde acontece, onde as pessoas tropeçam e tem o maior índice de acidentes nas escadas. Como é que a gente faz essa conta? Eu pego o meu pé direito, né? O pé direito que ele foi calculado, né? Que é o pé direito mais a laje. O pé direito, então.
laje mais pé direito, né? Laje mais pé direito, dividido pelo valor médio da altura dos espelhos, que a gente determinou como 0,18, que é aquele intervalo entre 0,15 e 0,20, tá? Aquele do bombeiro. Tá? Faço essa conta, divido um pelo outro, eu vou descobrir quantos espelhos eu vou ter. Tá? Então, quantas vezes eu vou ter 0,18 acontecendo em 2,92 metros. Tá? Eu vou ter 16 vezes, 22. Tá? Só que eu não posso ter número quebrado. Porque eu não posso ter degrau quebrado. Tem que ter degrau inteiro. Tá? Não posso ter espelho quebrado. Não posso ter altura de degrau quebrado. Tá? Tem que ter inteiro. Como o 22, o número após a vírgula, é menor que 5, eu arredondo para menos. Então, eu vou adotar 16. Se o valor que tivesse após a vírgula fosse maior que 5, eu arredondaria para mais, seria 17. Tá? Nesse caso, estou arredondando para menos, que é 16 mesmo. Tá? Então, eu vou adotar 16 espelhos, 16 alturas aí. Isso significa que não será mais 0,18 a altura do meu espelho. Essa altura vai mudar também. Tá? Essa altura vai ficar com 18 e 25. Tá? Pergunta que não quer escala. Na obra, o cara consegue fazer um espelho, tá? Uma altura de degrau com 18 centímetros e 25? Não exato. E aí? Se o cabra for bom, tá? Se o cara for bom, consegue. Tá? Infelizmente, como a nossa mão de obra é maravilhosa, muito qualificada, raramente a gente vai achar um cara que consegue fazer, tá? Porém, eu já vi cara fazer. É raro, tá, gente? Mas tem uns cara bom que faz. É muito difícil você achar, mas tem que faz. Tá? Tira no revestimento é meio complicado, né? Tem uns cara bom que conseguem bater no revestimento, né? Que alguns fazem quando a diferença é muito pequena, tá? Não é jogar pro primeiro e nem para o último degrau. É jogar para 2 ou 3 degraus no meio da escada. Quem ia falar? Quem ia falar alguma coisa? Então, por que 18,25? Vamos lá. Eu não falei aqui que foi adotado 18 centímetros? A gente pegou 2,92, dividiu por 0,18, deu 16, certo? 16,23, 22,333, tá? Eu não posso ter 16 degraus, 22, tá? Eu tenho que ter 16 degraus, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu tenho que achar o valor correto da altura do degrau. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar
esse valor e dividir por 16. Aí eu vou achar o quê? 18 centímetros e 25 milímetros. Certo? Entendeu por que o 18,25? Eu fiz a conta inversa para achar o valor exato da altura. Não é 18 puro, tá? É 18, alguma coisa. Perfeito? Boa. Até aqui, tudo bem? Professora, Oi. você vai dividir, deixa eu ver se eu entendi, você vai dividir os 16 degraus pelo espelho, que é 0,18, é isso? Aí vai dar esse valor último aí. Não. Eu vou pegar os 16 e vou dividir pelos 2,92. Aí vai dar 18, entendeu? Vai dividir pelo milímetro. 2 milímetros, é isso? Não, é 2 metros e 92 centímetros. Ah, tá. A altura, o pé direito, não é isso? Isso. Porque eu tenho Entendi. que readequar a altura do espelho. Entendi. Agora entendi. Obrigado. De nada. Agora eu tô entendendo por que você tá perguntando. É milímetro? Tá? Eu falei, gente, o que você tá falando de milímetro? Agora entendi. Fica meio confuso porque a gente jogar essa relação de medida aí, fica meio confuso mesmo. Com relação aos pisos, tá? Alguns autores dizem o seguinte, que a quantidade de espelhos não corresponde à quantidade de pisos, tá? Que é o seguinte, eu vou ter 16 espelhos, porém eu vou ter 15 pisos. Por que que eles dizem isso? Eles dizem o seguinte, aqui, ó. Eu tenho aqui 16 espelhos, porque essa linha aqui é um espelho, tá? Porém, este patamar aqui, como já é a minha laje final do meu espaço, tá? Que seria o meu 16º degrau, tá? Meu 16º piso, então eu não contabilizo ele, tá? Outros autores já contabilizam isso, tá? Então, a maioria não contabiliza. Perfeito? Então, geralmente, a gente conta a seguinte, a gente faz a seguinte conta. A quantidade de espelhos, tá? É uma, e a quantidade de pisos é de espelhos menos uma, tá? Isso quer dizer, eu tenho 16 espelhos, que é o que eu tenho aqui, por coincidência, né? 16 espelhos, que ó, tenho 1, 2, 3, 4, aqui ó, 15, 16 espelhos, que essas linhas aqui representam um espelho. Tá? Porém, de piso, tá? Eu seria aqui, o 16º piso, na verdade não é piso, é a minha laje do pavimento superior. Então, eu entendo como 15 pisos de degraus. É isso que subentende-se. Na sequência, eu pego essa informação e coloco na fórmula do nosso amigo Blondel. Eu vou lá. 2 vezes a altura do espelho, que é 18 centímetros e 25, mais a minha profundidade do degrau, que é 28 centímetros, que eu
adotei lá atrás, tá? Fiz essa continha, deu 64 centímetros e meio. Perfeito? Agora, se eu não quisesse adotar os meus 28, se eu não quisesse adotar ele, tá? O que eu poderia ter feito? Eu teria feito o seguinte. 2 vezes 18,25 mais P igual 64. Tá aqui. Tá? Isso daqui é nada mais, nada menos que uma equação de primeiro grau. Tá? Equação de primeiro grau simples. O que eu faço? Eu jogo P do lado de cá e o meu 64 do lado de cá. Tá? Trocando os sinais, né? Negativo para um lado, negativo para o outro. E eu vou descobrir que P é igual a, fazendo as contas, né? 2 vezes 18,25 menos 64 vai me dar algo em torno de 27, os quebrados aí que eu não lembro de cabeça. Não lembro se é 27, 75 ou 25, alguma coisa assim. R$ 27,5. 27,5. Isso significa que, para efeito de uma escada residencial, se eu adotar meio centímetro a mais ou meio centímetro a menos, tá? Não vai fazer tanta diferença, tá certo? Então, eu estou dentro da informação do conforto. Tá? Lembrando, eu estou falando uma residência. Tá dentro, perfeito. Então, vida que segue, posso adotar 28 numa boa aí. Então, viu que aquilo que eu falei do jeitinho aí funciona, tá dentro, é aceitável? Certinho. Como eu falei para vocês, não é difícil, tá? É fácil. E errar também é fácil. Como é que a gente consegue deixar de errar? Treinando, tá? Quase tudo, tá? Na questão da construção civil, quanto mais a gente treinar, a probabilidade da gente errar, ela é muito pequena. Tá? Não estou dizendo que a gente não vá errar, tá? Eu erro pra caramba, tá? Mas não tanto quanto quando eu comecei a fazer, quando eu me iniciei na área, tudo direitinho aí, tá, gente? Então, tá aí a informação sobre escada, tá? O que eu tinha para falar hoje para vocês sobre escada é isso. A parte teórica, na sequência, nas próximas aulas, mas a gente vai alinhavando o assunto escada
com os croquis que vocês estão fazendo, tá? Vai ter uma aula que a gente vai pegar os croquis, vai começar a discutir os croquis de vocês, o que tá legal, o que não tá, o que dá para ajustar, o que não dá para ajustar e tudo mais, tá certo? Para amanhã, no nosso KiCad aí, eu vou passar outras ferramentas para vocês do KiCad, que eu andei descobrindo. Tem umas coisas bem bacanas, ferramentas que eu olhei assim, são muito ridículas de mexer perto do AutoCAD, tipo, se eu soubesse, né? Antes eu já tinha mexido no KiCad antes, tem umas coisas bem bacanas para estar passando para vocês, tá? Então, provavelmente no início da aula, a gente vai discutir mais um pouquinho sobre escada, né? Vou trazer outros modelinhos de escadas para a gente conversar, coisa de 10 minutinhos, rápido. E na sequência, a gente trabalha um pouco mais com o KiCad, e vocês vão ver que a parte de baixo da nossa plantinha, em 15 minutos, dá para fazer ela inteira, tá? A alvenaria, as aberturas das portas e das janelas. Vou fazer ela inteira em 15 minutos. Não estou falando cotar, mas o restante é fazer em 15 minutos, colocando com layer e tudo mais. Rapidinho. Ok? Dúvidas? Sussa. Então, acho que por hoje deu, tá, pessoal? Então, bom descanso, muito obrigada aí pela atenção de vocês, certo? Aí na sequência, eu vou ver se eu ainda hoje ou amanhã já jogo a aula de hoje no YouTube. No último caso, até sexta-feira já está no ar. Falou, moçada. Então, bom descanso aí. Obrigadão. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bom descanso a prof. todos. Obrigada, bom descanso. Vocês também.